Todos os dias, no mesmo horário, a empregada Lúcia caminhava até a praça carregando uma xícara de café quente. O empresário Ricardo observava intrigado aquela rotina estranha. Por que ela fazia isso? A resposta mudaria sua vida para sempre. A primeira vez que Ricardo viu aquela cena, pensou que fosse coincidência. Uma empregada uniformizada caminhando pela praça central da cidade, carregando uma xícara de café fumegante em uma bandeja de prata, dirigindo-se diretamente para o banco onde uma idosa solitária alimentava pombos. Mas quando presenciou a mesma situação no dia seguinte, e no outro, soube que havia algo muito mais profundo acontecendo ali. Ricardo ajustou os óculos escuros e observou atentamente da janela de seu escritório no 10º andar. Lúcia. Ele descobrira o nome dela perguntando discretamente para o porteiro do prédio vizinho. Sempre chegava pontualmente às 3 da tarde. Sempre com o mesmo uniforme impecável. Sempre com a mesma bandeja. Sempre com o mesmo sorriso gentil estampado no rosto. Mas o que mais intrigava o empresário era a reação da idosa. Ela nunca demonstrava surpresa, como se esperasse por aquele momento todos os dias. No 5º dia de observação, Ricardo não aguentou mais a curiosidade. Desceu até a praça, fingindo falar ao telefone, e se posicionou estrategicamente atrás de uma árvore. O que viu o deixou completamente perplexo. Lúcia não apenas entregava o café, ela se sentava ao lado da senhora, segurava suas mãos trêmulas e permanecia ali por exatos 15 minutos, ouvindo atentamente cada palavra que a idosa sussurrava em seus ouvidos. "Minha querida Helena", Lúcia disse com uma voz carregada de emoção que fez Ricardo se arrepiar. Trouxe seu café preferido, como sempre. A idosa, que Ricardo agora sabia se chamar Helena, ergueu os olhos marejados e sorriu de uma forma que tocou profundamente o coração do empresário. Havia ali uma conexão que transcendia qualquer explicação lógica. Mas o que aconteceu a seguir deixou Ricardo completamente chocado. Quando Helena tentou entregar algumas moedas para Lúcia, a empregada gentilmente recusou, beijou a testa da idosa e disse algo que ecoaria na mente de Ricardo pelos próximos dias. "Senhora Helena, a bondade não tem preço, e algumas dívidas só podem ser pagas com amor." Ricardo sentiu um nó na garganta. Havia algo na voz de Lúcia, uma mistura de gratidão e determinação que o tocou de forma inexplicável. Ele observou enquanto outras pessoas na praça paravam para assistir àquela cena tocante. Uma mãe com seu filho pequeno sussurrou: "Olha só, querido, como ela cuida da vovó." Um homem mais velho, sentado em outro banco, limpou discretamente uma lágrima e murmurou: "Que moça especial." Nos dias seguintes, Ricardo passou a acompanhar o ritual com uma intensidade obsessiva. Descobriu que Lúcia trabalhava como empregada doméstica em 3 casas diferentes para conseguir sustentar a família. Descobriu que ela acordava às 5 da manhã e só chegava em casa depois das 9 da noite. Descobriu que seu salário mal cobria as necessidades básicas de sua pequena família e descobriu algo que o deixou completamente sem palavras. Durante a 2ª semana de observação, Ricardo seguiu Lúcia após o encontro com Helena. Viu quando ela entrou em uma padaria e, com as mãos trêmulas, contou cada moeda para comprar não apenas o café especial que levava para Helena, mas também um pequeno bolo de chocolate que a idosa adorava. O padeiro, um homem corpulento chamado Antônio, perguntou preocupado: "Lúcia, você tem certeza? Esse café é caro, e você já está comprando há semanas." "Tenho certeza, seu Antônio." Lúcia respondeu com uma firmeza que contrastava com sua situação financeira. "Dona Helena merece o melhor café da cidade. Ela merece muito mais do que eu posso dar." Ricardo observou quando ela saiu da padaria e caminhou até a praça, protegendo cuidadosamente a xícara do vento frio que começava a soprar. Naquela tarde, algo diferente aconteceu. Quando Lúcia chegou ao banco, Helena estava chorando silenciosamente. A empregada imediatamente se sentou ao seu lado, colocou a bandeja no banco e abraçou a idosa com uma ternura que fez várias pessoas na praça pararem para observar. "O que foi, senhora Helena? Por que está chorando?" Lúcia perguntou com uma preocupação genuína na voz. "Estou com frio, minha querida." Helena sussurrou com a voz trêmula. "E tenho medo que um dia você não venha mais."
Ricardo viu quando Lúcia, sem hesitar, tirou seu próprio casaco e colocou nos ombros da idosa. Era um casaco simples, provavelmente sua única proteção contra o frio, mas ela o ofereceu sem pensar duas vezes. Eu sempre virei, senhora Helena, Lúcia disse, segurando firmemente as mãos da idosa. Eu prometi, e uma promessa é sagrada. Naquele momento, uma senhora que passava pela praça se aproximou e perguntou: Vocês são família? Lúcia olhou para Helena com um amor tão puro que fez Ricardo engolir seco, e respondeu: Somos mais que família. Somos almas conectadas pela gratidão. Ricardo percebeu que não era o único observador regular daquela cena. Um grupo de aposentados que frequentava a praça havia começado a se reunir discretamente para assistir ao encontro diário. Eles comentavam baixinho entre si. É a coisa mais bonita que já vi nesta cidade, dizia uma senhora de cabelos grisalhos. Essa moça tem o coração de ouro, complementava um senhor que caminhava com bengala. Mas foi no 14º dia que Ricardo presenciou algo que mudaria completamente sua percepção sobre aquela história. Estava chovendo torrencialmente, e ele tinha certeza de que Lúcia não apareceria. Mas às 3 horas em ponto, lá estava ela, completamente encharcada, protegendo a bandeja com café sob um guarda-chuva que mais parecia uma peneira furada. Helena estava abrigada sob a marquise de uma loja próxima, e quando viu Lúcia chegando debaixo de chuva, começou a chorar copiosamente. Minha menina, você veio mesmo com essa chuva, Helena disse entre soluços. Você vai ficar doente por minha causa. Lúcia se aproximou, entregou o café e disse algo que fez Ricardo se emocionar profundamente. Senhora Helena, quando alguém salva nossa vida, não existe chuva, frio ou tempestade que nos impeça de retribuir esse amor. Naquele momento, Ricardo entendeu que havia muito mais por trás daquela história do que imaginava. A palavra salvar ecoou em sua mente como um sino, despertando uma curiosidade desesperadora. Que tipo de salvação Helena havia proporcionado para Lúcia? Por que uma empregada pobre gastaria seus poucos recursos com uma idosa desconhecida? E por que ele sentia que conhecia Helena de algum lugar? Quando Lúcia se preparava para ir embora naquele dia chuvoso, Helena a chamou pelo nome com uma voz que carregava décadas de experiência. Lúcia, querida, você sabe que não precisa fazer isso por mim. Eu entendo se um dia você não puder mais vir. Lúcia se virou, olhou profundamente nos olhos da idosa e pronunciou palavras que ficaram gravadas na memória de Ricardo para sempre. Senhora Helena, a gratidão não tem data de validade. E algumas pessoas marcam nossa vida de tal forma que cuidar delas se torna nossa missão. Naquela noite, Ricardo não conseguiu dormir. Havia algo na voz de Helena, algo familiar que o incomodava profundamente. Decidiu que no dia seguinte faria algo que nunca imaginara: aproximar-se e descobrir a verdadeira história por trás daquele encontro diário que estava tocando não apenas seu coração, mas o coração de todos que presenciavam aquela demonstração pura de amor e gratidão. O empresário não fazia ideia de que a descoberta que estava prestes a fazer mudaria não apenas sua compreensão sobre aquelas duas mulheres, mas transformaria completamente sua própria vida e a vida de muitas outras pessoas. A verdade por trás do ritual de Lúcia e Helena era muito mais surpreendente e emocionante do que qualquer pessoa naquela praça poderia imaginar. Ricardo chegou mais cedo à praça no dia seguinte, determinado a desvendar o mistério que consumia seus pensamentos. Posicionou-se estrategicamente em um café com vista privilegiada para o banco onde Helena costumava esperar. O que ele não esperava era presenciar uma cena que o deixaria completamente devastado emocionalmente antes mesmo de Lúcia aparecer. Helena não estava apenas sentada no banco, ela estava organizando cuidadosamente alguns pertences em uma sacola plástica rasgada. Ricardo observou, horrorizado, quando percebeu que aqueles eram todos os bens que a idosa possuía no mundo. Uma manta surrada, uma garrafa d'água vazia, alguns pedaços de pão amanhecido e uma foto amarelada que ela segurava com extremo cuidado contra o peito. Meu Deus! Ricardo murmurou para si mesmo, sentindo o coração acelerar. Helena não era apenas uma idosa solitária que visitava a praça. Ela era uma moradora de rua. Como não havia percebido isso antes?
A revelação o atingiu como um soco no estômago, e ele começou a compreender a verdadeira magnitude do gesto de Lúcia. Pontualmente às 3 horas, Lúcia apareceu carregando sua bandeja habitual, mas Ricardo notou algo diferente em seus movimentos. Ela parecia mais lenta, mais cansada. Quando se aproximou do banco onde Helena aguardava, o empresário pôde ver claramente que a empregada estava com os olhos inchados, como se tivesse chorado durante a noite. Senhora Helena, Lúcia disse com uma voz que tentava esconder a tristeza. Trouxe seu café quentinho e um sanduíche especial hoje. Ricardo observou atentamente quando Helena ergueu o olhar e imediatamente percebeu o estado emocional da jovem. A idosa, com uma sabedoria que só os anos podem trazer, tocou gentilmente o rosto de Lúcia e perguntou: Minha querida, o que aconteceu? Seus olhos estão tristes. O que aconteceu a seguir fez Ricardo se inclinar para a frente em sua cadeira, com o coração disparado. Lúcia tentou sorrir, mas não conseguiu conter as lágrimas que começaram a rolar por seu rosto. Ontem à noite, ela começou com a voz embargada. Meu marido descobriu que eu estou usando parte do nosso dinheiro para comprar seu café e sua comida. Ele ficou muito bravo comigo. Ricardo sentiu um aperto no peito ao ver a dor genuína nos olhos de Lúcia. Outras pessoas na praça também começaram a perceber que algo estava acontecendo e discretamente se aproximaram para escutar melhor. Uma mãe com 2 crianças pequenas parou de empurrar o carrinho de bebê, claramente tocada pela emoção da cena. Ele disse que eu sou boba por gastar nosso dinheiro com uma estranha. Lúcia continuou, enxugando as lágrimas com as costas da mão. Mas, senhora Helena, a senhora não é uma estranha para mim. A senhora é... Sua voz falhou, e ela precisou de alguns segundos para se recompor antes de continuar. A senhora é a razão pela qual minha família ainda existe. Helena segurou firmemente as mãos de Lúcia, e Ricardo pôde ver lágrimas brotando nos olhos da idosa. Minha querida menina, Helena sussurrou com uma voz carregada de emoção. Você não pode brigar com seu marido por minha causa. Eu vou ficar bem. Você tem suas próprias responsabilidades. Não, Lúcia exclamou com uma determinação que surpreendeu a todos na praça. A senhora não entende. Quando eu tinha apenas 15 anos e estava grávida, abandonada na rua, sem ter para onde ir, a senhora me acolheu. A senhora me deu emprego, me ensinou a ler, me tratou como filha. A senhora salvou minha vida e a vida do meu bebê. Ricardo quase derrubou sua xícara de café ao ouvir aquela revelação. As peças do quebra-cabeças começavam a se encaixar de forma devastadora. Um senhor idoso que estava alimentando pombos próximo dali se aproximou ainda mais, visivelmente emocionado. Que história bonita, ele murmurou, limpando os óculos que haviam embaçado. Mas isso foi há muitos anos, Helena disse suavemente, tentando acalmar Lúcia. Você já me agradeceu mais do que suficiente. Você construiu uma família, tem responsabilidades. Não pode sacrificar seu casamento por uma velha como eu. Lúcia balançou a cabeça veementemente, e suas próximas palavras fizeram Ricardo sentir um arrepio percorrer toda a sua espinha. Senhora Helena, quando a senhora me encontrou, eu estava passando fome há 3 dias. Meu bebê quase morreu no meu ventre por desnutrição. A senhora não apenas me deu comida, a senhora me deu dignidade, esperança e um futuro. Como posso simplesmente esquecer isso? Naquele momento, uma jovem mãe que havia parado para assistir à conversa se aproximou timidamente. Com licença, ela disse com lágrimas nos olhos. Eu não pude deixar de escutar. Que coisa mais linda o que vocês têm. Ela abriu sua bolsa e tirou algumas notas. Por favor, aceitem isso. Quero contribuir para que vocês continuem se encontrando. Ricardo observou, completamente emocionado, quando outras pessoas na praça começaram a se aproximar. Um empresário de terno parou sua caminhada apressada e também ofereceu dinheiro. Uma estudante universitária esvaziou sua carteira. Em poucos minutos, havia se formado uma pequena multidão de pessoas querendo ajudar. Não podem fazer isso, Lúcia disse entre lágrimas, tentando recusar as doações. Eu preciso fazer isso sozinha. É minha responsabilidade, minha gratidão. Mas Helena, com a sabedoria de quem viveu muito, segurou a mão da jovem
e disse algo que tocou profundamente todos os presentes. Minha querida, às vezes, Deus usa outras pessoas para nos mostrar que não estamos sozinhos. Aceite a bondade dessas pessoas como você um dia aceitou a minha. Foi então que Ricardo presenciou algo que o marcaria para o resto da vida. Lúcia olhou para todas aquelas pessoas desconhecidas que haviam parado suas vidas para ajudar duas mulheres que nem conheciam, e começou a chorar de uma forma que tocou o coração de todos os presentes. Eu não entendo, ela disse entre soluços. Por que vocês estão fazendo isso por nós? Um homem de meia idade, vestindo roupas simples de trabalhador, se adiantou e respondeu com uma voz emocionada. Porque vocês nos lembraram do que realmente importa na vida. Porque em um mundo tão egoísta, vocês duas nos mostraram o que é amor verdadeiro. Sua resposta foi acompanhada por murmúrios de aprovação de todas as pessoas ao redor. Ricardo observou quando Helena se levantou do banco com dificuldade e abraçou Lúcia de uma forma que fez todos os presentes se emocionarem ainda mais. Minha menina, a idosa sussurrou. Você me ensinou que a gratidão é a memória do coração. E hoje, todas essas pessoas aprenderam essa lição conosco. Mas o que aconteceu em seguida deixou Ricardo completamente chocado. Helena olhou diretamente para o grupo de pessoas que havia se formado e disse com uma voz que carregava décadas de experiência. Há muito tempo atrás, eu tinha uma empresa, funcionários, uma vida completamente diferente. Perdi tudo por causa de decisões ruins e orgulho demais. Mas Lúcia me ensinou que riqueza verdadeira não se mede em dinheiro, mas em corações que tocamos e vidas que transformamos. O silêncio que se seguiu foi profundo e respeitoso. Ricardo sentiu como se tivesse levado outro soco no estômago. Helena havia sido empresária? Como isso era possível? Por que uma ex-empresária estava vivendo na rua? 1000 perguntas explodiam em sua mente simultaneamente. Uma senhora idosa na multidão quebrou o silêncio. Querida, como você se chama? Qual era o nome da sua empresa? Helena hesitou por um momento, e então respondeu com uma voz que misturava orgulho e melancolia. Meu nome é Helena Monteiro. Eu era dona da construtora Monteiro em Filhos. Ricardo sentiu o mundo girar ao ouvir aquele nome. Helena Monteiro. Construtora Monteiro em Filhos. Era impossível, mas ao mesmo tempo fazia todo o sentido. Ele conhecia muito bem aquela história. Helena Monteiro havia sido uma das empresárias mais respeitadas da cidade, uma verdadeira lenda no ramo da construção civil. Sua empresa havia construído alguns dos edifícios mais importantes da região, incluindo o próprio prédio onde Ricardo tinha seu escritório. Mas Helena Monteiro havia desaparecido do mundo dos negócios há muitos anos, após uma série de escândalos financeiros e problemas familiares. Ninguém sabia o que havia acontecido com ela. E agora, Ricardo estava descobrindo da forma mais impactante possível. A lendária Helena Monteiro estava vivendo como moradora de rua, sendo cuidada pela gratidão pura de uma jovem empregada doméstica. Naquele momento, Ricardo soube que não podia mais ser apenas um observador silencioso. A descoberta de que Helena era na verdade Helena Monteiro mudava completamente toda a situação. Ele precisava agir, precisava fazer algo. Mas antes disso, precisava entender completamente como uma das maiores empresárias da cidade havia chegado àquele ponto, e como Lúcia se encaixava nessa história extraordinária de queda e redenção. Ricardo passou a noite inteira pesquisando sobre Helena Monteiro na internet, e o que descobriu o deixou completamente abalado. Artigos antigos de jornais revelavam a trajetória impressionante de uma mulher que havia construído um império do nada, apenas para perdê-lo de forma trágica. Construtora Monteiro Filhos havia sido responsável por mais de 60% dos edifícios comerciais da cidade, incluindo hospitais, escolas e o próprio prédio onde Ricardo trabalhava. Na manhã seguinte, ele chegou à praça 2 horas mais cedo, determinado a conversar com Helena antes que Lúcia aparecesse. Encontrou a idosa organizando seus poucos pertences, preparando-se para mais um dia. Quando ela o viu se aproximando, mostrou um sorriso gentil, mas Ricardo pôde ver a desconfiança em seus olhos cansados. Senhora Helena, Ricardo disse respeitosamente, removendo seu chapéu. Meu nome é Ricardo Santos, e eu gostaria muito de conversar com a senhora.
Helena o observou atentamente, e algo em seu olhar mudou quando ela ouviu o sobrenome. Santos. Ricardo Santos, da empresa Santos em Associados. Quando ele confirmou com um aceno, Helena suspirou profundamente e disse: Eu construí o prédio onde fica seu escritório. O impacto daquela confirmação foi devastador para Ricardo. Ele estava diante da mulher que havia literalmente construído o alicerce de seu sucesso profissional, e ela estava vivendo como moradora de rua. Senhora Helena, ele disse com a voz embargada, eu preciso saber como isso aconteceu. Como a senhora chegou a este ponto? Helena olhou para o horizonte com olhos que carregavam décadas de dor e começou a contar uma história que faria Ricardo questionar tudo o que acreditava sobre justiça e lealdade. Depois que meu marido morreu, ela começou lentamente. Meus próprios filhos se voltaram contra mim. Eles queriam vender a empresa, pegar o dinheiro e seguir suas próprias vidas. Quando me recusei, eles fizeram algo imperdoável. Ricardo se sentou no banco ao lado dela, sentindo que precisava ouvir cada palavra daquela história devastadora. Eles forjaram documentos, inventaram dívidas inexistentes e conseguiram me tirar legalmente da empresa que eu construí com minhas próprias mãos. Helena continuou, e Ricardo pôde ver lágrimas formando em seus olhos. Em 6 meses perdi tudo. A empresa, a casa, os amigos, até minha dignidade. Mas como a senhora conheceu Lúcia? Ricardo perguntou, sentindo que estava prestes a descobrir o coração daquela história extraordinária. Helena sorriu pela primeira vez desde que começara a contar sua tragédia e disse: Ah, Lúcia, ela foi o último ato de bondade que consegui fazer antes de perder tudo. O que Helena contou em seguida fez Ricardo sentir um arrepio percorrer toda sua espinha. Era uma noite de dezembro, estava chovendo muito. Eu estava saindo do escritório quando vi uma menina de apenas 15 anos, grávida, encharcada, pedindo ajuda na porta de um hospital. Ela havia sido expulsa de casa pela família quando descobriram a gravidez. Ricardo fechou os olhos, imaginando a cena que Helena descrevia. A menina estava desnutrida, assustada, sem ter para onde ir. Algo no meu coração me disse que eu precisava ajudá-la. Levei-a para minha casa, dei-lhe comida, roupas, um lugar seguro para ter o bebê. Durante 2 anos, ela morou comigo, trabalhou para mim, e eu a tratei como a filha que nunca tive. E quando a senhora perdeu tudo? Ricardo perguntou, já suspeitando da resposta. Helena suspirou profundamente antes de continuar. Quando meus filhos conseguiram me tirar tudo, eu não quis que Lúcia sofresse por minha causa. Uma noite, enquanto ela dormia, fiz minhas malas e desapareci. Deixei apenas uma carta explicando que ela precisava seguir sua própria vida. Naquele momento, Ricardo ouviu passos apressados se aproximando. Era Lúcia, mas algo estava diferente. Ela estava claramente angustiada, com os olhos vermelhos de tanto chorar. Quando viu Ricardo conversando com Helena, parou abruptamente, claramente surpresa e defensiva. Quem é o senhor? Lúcia perguntou com uma voz que misturava proteção e desconfiança. Por que está incomodando Dona Helena? Ricardo se levantou respeitosamente e se apresentou, explicando que havia observado os encontros diários e ficado tocado pela história delas. Lúcia, Helena disse gentilmente, ele é o dono da empresa que fica no prédio que eu construí há muitos anos. Mas Lúcia mal estava prestando atenção na apresentação. Ela se sentou no banco e enterrou o rosto nas mãos, começando a chorar de uma forma que partiu o coração tanto de Helena quanto de Ricardo. Meu marido me deu um ultimato ontem à noite. Lúcia disse entre soluços. Ou eu paro de vir aqui e gasto nosso dinheiro com nossa própria família, ou ele vai me deixar e levar nosso filho embora. O silêncio que se seguiu foi pesado e doloroso. Ricardo sentiu como se tivesse sido atingido por um raio ao perceber a profundidade do sacrifício que Lúcia estava fazendo. Helena segurou as mãos de Lúcia com toda a força que conseguiu reunir. Minha querida menina, ela disse com uma voz carregada de amor e sabedoria. Você não pode destruir sua família por minha causa. Eu já vivi minha vida. Você tem um marido, um filho, um futuro pela frente. Mas a senhora não entende, Lúcia exclamou através das lágrimas. Quando a senhora desapareceu da minha vida, eu pensei que fosse morrer de tristeza. A senhora não foi apenas minha patroa,
A senhora foi minha mãe, minha salvadora, minha esperança. Durante 17 anos, todos os dias, eu rezei para encontrar a senhora novamente. Ricardo sentiu um nó na garganta ao ouvir a intensidade emocional daquela confissão. Quando finalmente encontrei a senhora nesta praça há 3 meses, Lúcia continuou. Foi como se Deus tivesse respondido minhas orações. Eu não posso simplesmente abandonar a senhora de novo. Não consigo. Foi então que Helena fez algo que mudou completamente o rumo da conversa. Ela olhou diretamente para Ricardo e disse: Senhor Ricardo, eu posso ver em seus olhos que o senhor é um homem bom. Posso fazer-lhe um pedido? Ricardo assentiu, sentindo que estava prestes a ser envolvido de forma definitiva naquela história extraordinária. Lúcia precisa voltar para sua família, Helena disse com uma determinação que surpreendeu a todos. Mas eu não posso continuar sendo um fardo para ela. Se o senhor realmente quer ajudar, me dê uma oportunidade de recuperar minha dignidade. Me dê um trabalho, qualquer trabalho, para que eu possa me sustentar e deixar Lúcia livre para cuidar de sua própria vida. A proposta de Helena deixou Ricardo completamente sem palavras. Aqui estava uma mulher que havia perdido um império, estava vivendo na rua, mas ainda mantinha sua dignidade e seu orgulho intactos. Ela não estava pedindo caridade, estava pedindo uma oportunidade de recomeçar. Dona Helena, Ricardo disse, sentindo que estava prestes a tomar uma das decisões mais importantes de sua vida. A senhora não precisa trabalhar para mim. A senhora pode trabalhar comigo. Eu preciso de alguém com sua experiência para liderar um novo projeto na minha empresa. Lúcia olhou para Ricardo com uma mistura de esperança e descrença. O senhor está falando sério? Ela perguntou, enxugando as lágrimas. O senhor realmente daria uma oportunidade para Dona Helena? Ricardo assentiu firmemente e disse: Não é uma oportunidade, Lúcia. É justiça. Helena Monteiro construiu esta cidade. É hora da cidade retribuir. Naquele momento, pessoas que passavam pela praça começaram a perceber que algo importante estava acontecendo. O mesmo grupo de ontem começou a se formar novamente, incluindo algumas pessoas novas que haviam ouvido falar sobre as 2 mulheres extraordinárias que se encontravam diariamente ali. Helena se levantou lentamente do banco e, pela primeira vez em anos, Ricardo pôde ver um brilho de esperança em seus olhos. Senhor Ricardo, ela disse com uma voz que recuperava sua antiga autoridade. Se o senhor está realmente oferecendo isso, eu aceito, mas com uma condição. Lúcia também precisa ter uma oportunidade melhor. Ela merece muito mais do que ser apenas uma empregada doméstica. Ricardo sorriu, percebendo que estava diante de uma negociadora nata, mesmo depois de anos vivendo na rua. Concordo completamente, ele disse. Lúcia será minha assistente pessoal, com um salário que permitirá que ela cuide bem de sua família e ainda tenha tempo para visitá-la sempre que quiser. A transformação que aconteceu no rosto de Lúcia naquele momento foi algo que Ricardo nunca esqueceria. Era como se ela tivesse renascido ali mesmo, na frente de todos. As pessoas ao redor começaram a aplaudir, muitas delas com lágrimas nos olhos, testemunhando aquele momento de redenção e esperança. Mas Ricardo sabia que aquela era apenas o começo de uma jornada muito maior. Helena Monteiro estava de volta ao mundo dos negócios, e ele tinha a sensação de que juntos eles poderiam fazer muito mais do que simplesmente reconstruir 2 vidas. Eles poderiam transformar a vida de muitas outras pessoas, que, como Helena, haviam sido esquecidas e abandonadas pela sociedade. Ricardo não dormiu naquela noite. A decisão que havia tomado na praça, oferecer trabalho tanto para Helena quanto para Lúcia, parecia simples no calor da emoção. Mas agora, sozinho em seu escritório às 2 da madrugada, ele começava a perceber a magnitude do que havia se comprometido a fazer. Helena Monteiro não era apenas uma ex-empresária qualquer. Ela era uma lenda. E trazê-la de volta ao mundo corporativo seria como ressuscitar um mito. Na manhã seguinte, Ricardo convocou uma reunião de emergência com sua equipe diretiva. Quando anunciou que Helena Monteiro se tornaria sua nova sócia, o silêncio na sala foi ensurdecedor. Marcos, seu diretor financeiro há 15 anos, foi o primeiro a quebrar o gelo. Ricardo, você tem certeza do que está fazendo? Helena Monteiro desapareceu do mercado há quase 2 décadas. Ninguém sabe realmente o que aconteceu com ela.
Eu sei exatamente o que aconteceu, Ricardo respondeu com uma firmeza que surpreendeu até mesmo a ele próprio. Ela foi traída pelos próprios filhos e perdeu tudo. Mas sua mente, sua experiência, sua visão de negócios continuam intactas. Ele olhou para cada membro de sua equipe e disse algo que mudaria o rumo da empresa para sempre. Senhores, nós não estamos apenas contratando Helena Monteiro. Estamos fazendo história. 2 semanas depois, Helena chegou para seu primeiro dia de trabalho. Ricardo havia preparado tudo meticulosamente. Um escritório amplo, uma equipe dedicada e acesso completo a todos os projetos da empresa. Mas quando Helena entrou no prédio que ela mesma havia construído décadas atrás, a emoção foi avassaladora. Funcionários mais antigos a reconheceram imediatamente, e em poucos minutos havia se formado uma pequena multidão querendo cumprimentá-la. Senhora Monteiro, disse Carla, a recepcionista que trabalhava ali há 20 anos. Eu era apenas uma estagiária quando a senhora inaugurou este prédio. A senhora se lembra de mim? Helena sorriu com uma calidez que tocou a todos os presentes. Claro que lembro, Carla. Você sempre foi especial. Como está sua família? Lúcia, que havia chegado minutos antes de Helena, observava tudo com um misto de orgulho e nervosismo. Ela nunca havia trabalhado em um escritório, nunca havia usado um computador, nunca havia participado de reuniões executivas. Quando Ricardo a apresentou como sua nova assistente pessoal, ela sentiu um frio na barriga que quase a fez desmaiar. Lúcia, Ricardo disse gentilmente, percebendo seu nervosismo. Você não está aqui por caridade. Você está aqui porque tem algo que nenhum MBA pode ensinar. A capacidade de enxergar o coração das pessoas. Isso vale mais do que qualquer diploma. As palavras de Ricardo trouxeram lágrimas aos olhos de Lúcia, mas também despertaram uma determinação que ela não sabia que possuía. O primeiro projeto que Helena propôs deixou todos na sala de reuniões completamente chocados. Quero construir um complexo habitacional, ela anunciou, mas não um complexo qualquer. Quero criar o primeiro bairro do país projetado especificamente para pessoas que estão recomeçando suas vidas. O silêncio que se seguiu foi de pura incredulidade. Helena, Marcos disse cuidadosamente, esse tipo de projeto, bem, não é exatamente lucrativo. Nossos investidores esperam retorno financeiro. Helena olhou para ele com um sorriso que carregava décadas de experiência. Marcos, eu construí um império pensando apenas em lucro. E sabe onde isso me levou? Para um banco de praça. Desta vez vamos construir algo que tenha valor real. Foi então que Lúcia fez algo que surpreendeu a todos na sala. Ela se levantou, claramente nervosa, mas com uma determinação impressionante. Com licença, ela disse, dirigindo-se diretamente para Helena. Posso fazer uma sugestão? Todos os olhares se voltaram para ela, e Ricardo assentiu encorajadoramente. Dona Helena, Lúcia continuou, quando eu morava na Rua Grávida, o que mais me fazia sofrer não era a fome ou o frio, era a vergonha, o olhar de julgamento das pessoas. Se a senhora quer realmente ajudar pessoas como eu era, precisa criar mais do que casas, precisa criar dignidade. O impacto daquelas palavras foi devastador. Vários executivos presentes limparam discretamente os olhos. Helena se levantou e abraçou Lúcia na frente de todos. Minha querida, ela disse com a voz embargada, você acabou de definir exatamente o que este projeto vai ser. Não vamos apenas construir casas. Vamos reconstruir vidas, recuperar sonhos, devolver esperança. Naquele momento, Ricardo soube que havia tomado a decisão certa. Nos dias seguintes, a notícia de que Helena Monteiro havia retornado ao mercado imobiliário se espalhou como fogo. Jornalistas começaram a ligar, concorrentes ficaram curiosos, e investidores antigos manifestaram interesse. Mas a reação mais surpreendente veio de onde Helena menos esperava. Seus próprios filhos. Mãe, disse Roberto, seu filho mais velho, aparecendo inesperadamente no escritório. Precisamos conversar. Helena o recebeu com uma frieza educada, mas Ricardo pôde ver a dor em seus olhos. O que você quer, Roberto? A pergunta foi direta, sem rodeios. Eu soube que você voltou ao mercado, Roberto disse claramente desconfortável. As pessoas estão comentando sobre seus novos projetos. Nós
Gostaríamos de saber se há espaço para participarmos. A audácia da pergunta deixou todos na sala sem palavras. Helena olhou para o filho com uma mistura de tristeza e incredulidade. Roberto, Helena disse com uma voz que carregava anos de mágoa. Vocês tiveram quase 20 anos para se arrependerem do que fizeram comigo. Porque só agora? A resposta do filho a surpreendeu. Porque só agora entendemos o que realmente perdemos quando escolhemos o dinheiro ao invés da família. Lúcia, que estava presente na reunião, observou atentamente a interação entre Helena e Roberto. Ela podia ver a luta interna de sua mentora, o amor de mãe lutando contra a dor da traição. Dona Helena, Lúcia disse suavemente, posso dar minha opinião? Quando Helena assentiu, ela continuou. A senhora me ensinou que todos merecem uma segunda chance. Talvez seja a hora de aplicar essa lição em sua própria família. O que aconteceu a seguir marcaria profundamente a trajetória da nova empresa. Helena olhou para Roberto e fez uma proposta que deixou todos chocados. Vocês podem participar, mas não como meus filhos, como meus funcionários. Se querem realmente fazer parte desta nova jornada, terão que provar que mudaram, começando de baixo e ganhando minha confiança novamente. Roberto engoliu seco, claramente não esperando aquelas condições. Mãe, nós éramos diretores da empresa. Temos experiência, conhecimento. Helena o interrompeu. Vocês tinham posições que eu lhes dei por serem meus filhos. Agora, se quiserem trabalhar comigo, será pelos seus próprios méritos. A tensão na sala era palpável quando Roberto finalmente respondeu. Aceito suas condições, mãe. Nós estamos dispostos a recomeçar. Helena assentiu friamente. Então começam na segunda-feira como estagiários. Lúcia será sua supervisora direta. A revelação de que Lúcia supervisionaria os filhos de Helena causou um impacto emocional imenso em todos os presentes. A jovem que havia sido salva da rua por Helena agora teria autoridade sobre aqueles que haviam traído sua salvadora. Era um ciclo de justiça poética que ninguém poderia ter imaginado. Quando Roberto saiu do escritório, Helena se sentou pesadamente em sua cadeira e começou a chorar silenciosamente. Lúcia imediatamente se aproximou e segurou sua mão. A senhora fez a coisa certa, ela disse gentilmente. Dar uma segunda chance não significa esquecer o passado, significa dar oportunidade para um futuro melhor. Ricardo observava tudo com uma admiração crescente por ambas as mulheres. Em poucas semanas, sua empresa havia se tornado o centro de uma história de redenção que estava tocando corações e mudando perspectivas. Mas ele não fazia ideia de que os desafios que estavam por vir testariam não apenas suas habilidades empresariais, mas também a força dos laços que haviam se formado entre eles. Naquela noite, quando o escritório finalmente ficou vazio, Helena, Lúcia e Ricardo permaneceram trabalhando nos detalhes do projeto habitacional. Era um trabalho complexo, que exigia não apenas conhecimento técnico, mas também uma sensibilidade especial para entender as reais necessidades das pessoas que seriam beneficiadas. Sabem, Helena disse, olhando pela janela para a cidade que havia ajudado a construir décadas atrás. Pela primeira vez em 20 anos, sinto que estou exatamente onde deveria estar. Lúcia sorriu e acrescentou. E pela primeira vez na minha vida, sinto que posso fazer a diferença na vida de outras pessoas, assim como a senhora fez na minha. Ricardo sabia que estava presenciando o início de algo muito maior do que um simples projeto imobiliário. Estava vendo nascer um movimento de transformação social que teria impacto muito além do que qualquer um deles poderia imaginar naquele momento. O primeiro dia de Roberto e seu irmão Marcelo como estagiários na empresa foi um espetáculo que ninguém no escritório jamais esqueceria. Os dois homens, ambos na casa dos 40 anos, chegaram pontualmente às 8 da manhã, vestindo ternos caros que contrastavam drasticamente com a humildade que tentavam demonstrar. Lúcia os recebeu na recepção com uma mistura de nervosismo e determinação que impressionou a todos os funcionários presentes. Bom dia, Roberto e Marcelo, Lúcia disse com uma voz firme que ela mesma não reconheceu. Eu sou Lúcia Santos, supervisora de vocês. Hoje vamos começar com o básico: organização de arquivos e atendimento telefônico. O constrangimento no rosto dos dois homens era visível, mas para surpresa de todos,
Eles simplesmente assentiram e seguiram Lúcia até suas estações de trabalho. Helena observava tudo de sua sala com o coração dividido entre a dor de ver os filhos naquela situação e a satisfação de finalmente vê-los aprendendo o valor do trabalho. Ricardo se juntou a ela na janela e murmurou: "Você tem certeza de que está fazendo a coisa certa?" Helena suspirou profundamente antes de responder. "Ricardo, eu passei 17 anos me perguntando onde foi que errei como mãe. Talvez esta seja minha última chance de acertar." Por volta das 10 da manhã, aconteceu o primeiro incidente que testaria a nova dinâmica familiar. Roberto, claramente frustrado com a tarefa de organizar documentos antigos, se dirigiu diretamente à sala de Helena, sem pedir permissão a Lúcia. "Mãe", ele disse, entrando sem bater, "isso é ridículo. Eu tenho MBA, experiência executiva. Não posso ficar fazendo trabalho de office boy." O silêncio que se seguiu foi tenso e carregado de emoção. Helena olhou para o filho com uma frieza que fez Ricardo sentir um arrepio. "Primeiro", ela disse lentamente, "aqui eu sou senhora Monteiro, não sua mãe. Segundo, você acabou de desrespeitar sua supervisora ao vir aqui sem permissão. Terceiro, não existe trabalho indigno. Apenas pessoas que se acham importantes demais para trabalhar." Lúcia havia seguido Roberto até a sala e testemunhado toda a conversa. Suas próximas palavras surpreenderam a todos. "Roberto, eu passei anos limpando casas, lavando banheiros, cozinhando para outras pessoas. Nunca me senti diminuída por isso, porque dignidade não vem do que fazemos, mas de como fazemos." A lição implícita naquelas palavras atingiu Roberto como uma bofetada emocional. "Se vocês não conseguem aceitar começar de baixo", Helena continuou, "a porta está aberta. Ninguém os obrigou a voltarem." Roberto olhou para a mãe, depois para Lúcia, e finalmente baixou a cabeça. "Peço desculpas. Não vai acontecer novamente." Quando ele saiu da sala, Helena murmurou para Lúcia: "Obrigada por ter me defendido. Você mostrou mais maturidade que meu próprio filho." Durante o almoço, aconteceu algo que mudaria completamente a percepção de todos sobre os irmãos Monteiro. Uma cliente idosa chegou ao escritório procurando informações sobre o projeto habitacional. Ela estava visivelmente nervosa, segurando uma sacola de documentos com as mãos trêmulas. Roberto, que estava organizando papéis próximo à recepção, imediatamente se levantou para ajudá-la. "A senhora precisa de ajuda?" ele perguntou gentilmente, oferecendo uma cadeira. "Eu vim saber sobre as casas populares", ela respondeu timidamente. "Moro numa favela há 30 anos, mas ouvi dizer que a senhora Helena Monteiro está construindo um lugar digno para pessoas como eu." Roberto se sentou ao lado dela e, para surpresa de todos que observavam, passou os próximos 20 minutos explicando calmamente todos os detalhes do projeto. Lúcia observava tudo com crescente surpresa. Havia algo na forma como Roberto tratava a idosa, com paciência, respeito e genuína preocupação, que revelava um lado dele que ela não havia visto antes. Quando a senhora foi embora, visivelmente emocionada e esperançosa, Roberto voltou para sua mesa sem fazer alarde do que havia acontecido. "Por que você fez isso?" Lúcia perguntou, aproximando-se dele. Roberto parou de organizar os papéis e olhou diretamente nos olhos dela. "Porque vi minha mãe naquela mulher. Vi o medo, a vulnerabilidade, a esperança desesperada por uma chance melhor. E percebi que talvez seja isso que eu deveria ter visto na minha mãe quando ela precisou de nós." As palavras de Roberto tocaram profundamente Lúcia, que sentiu uma mudança genuína começando a acontecer. "Roberto", ela disse suavemente, "sua mãe estava observando tudo da janela. Ela viu como você tratou aquela senhora." Roberto olhou na direção da sala de Helena e, pela primeira vez desde que chegara, sorriu de forma genuína. "Então, talvez ainda haja esperança para nós." Na semana seguinte, a dinâmica no escritório começou a mudar de forma surpreendente. Marcelo, inicialmente mais resistente que Roberto, começou a demonstrar habilidades inesperadas no atendimento telefônico. Sua voz naturalmente calorosa e seu conhecimento técnico se complementavam de forma perfeita, resultando em clientes mais satisfeitos e interessados no projeto. "Lúcia", Helena disse durante uma reunião privada, "eu preciso admitir algo.
Estou impressionada com a evolução dos meus filhos, mas estou ainda mais impressionada com sua liderança. Você tem conseguido tirar o melhor deles sem humilhá-los. Lúcia corou com o elogio. Dona Helena, eu só estou aplicando o que a senhora me ensinou. Tratar as pessoas com dignidade, mesmo quando elas não merecem. O verdadeiro teste veio quando um investidor importante, Sr. Augusto Carvalho, chegou inesperadamente para uma reunião. Helena não estava no escritório, tendo saído para uma vistoria no terreno do projeto. Ricardo estava em São Paulo, fechando outro negócio. A responsabilidade de receber o investidor recaiu inteiramente sobre Lúcia, que nunca havia lidado com esse tipo de situação. Senhorita, disse Sr. Augusto com certa impaciência, eu marquei uma reunião com Helena Monteiro. Onde ela está? Lúcia sentiu o coração acelerar, mas manteve a compostura. Senhor Carvalho, a senhora Monteiro está numa vistoria importante, mas eu posso apresentar-lhe os detalhes do projeto. O homem a olhou de cima a baixo, claramente cético. E você é quem exatamente? Lúcia Santos, assistente executiva da senhora Monteiro. Ela respondeu com mais confiança do que sentia. Posso garantir que estou completamente familiarizada com todos os aspectos do projeto habitacional. Foi então que aconteceu algo extraordinário. Roberto se aproximou e disse, Senhor Carvalho, se me permite, a senhorita Lúcia conhece este projeto melhor que qualquer pessoa aqui. Ela foi uma das inspirações para sua criação. O apoio inesperado de Roberto deu a Lúcia a confiança de que precisava. Durante os 40 minutos seguintes, ela apresentou o projeto com uma paixão e conhecimento que deixaram o Sr. Augusto visivelmente impressionado. Senhorita Lúcia, ele disse ao final, em 30 anos investindo em imóveis, nunca ouvi uma apresentação tão autêntica e convincente. Vocês têm meu apoio financeiro. Quando Helena retornou ao escritório e soube o que havia acontecido, sua reação surpreendeu a todos. Ela abraçou Lúcia com lágrimas nos olhos. Minha querida, você acabou de provar que não é apenas minha assistente. Você é minha sucessora. Em seguida, olhou para Roberto com um orgulho maternal que não demonstrava há anos. E você, filho, mostrou lealdade e trabalho em equipe. Talvez estejamos no caminho certo. Naquela noite, pela primeira vez em quase 2 décadas, Helena jantou com os 2 filhos. A refeição foi simples, no próprio escritório, com comida delivery, mas a significância emocional foi imensa. Mãe, Roberto disse durante a sobremesa, eu sei que não posso desfazer o que fizemos, mas quero que saiba que estes últimos meses foram os mais importantes da minha vida adulta. Por quê? Helena perguntou genuinamente curiosa. Marcelo respondeu por ambos. Porque finalmente entendemos quem você realmente é. Não a empresária bem-sucedida que nos deu tudo de mão beijada, mas a mulher forte que constrói sonhos e transforma vidas. E queremos aprender a ser como você. Helena olhou para os filhos com um misto de emoção e cautela. Vocês ainda têm muito a provar. Mas pela primeira vez em muito tempo, acredito que podem conseguir. Naquele momento, Lúcia entrou no escritório para buscar alguns documentos e encontrou a família reunida. Com licença, ela disse, preparando-se para sair. Mas Helena a chamou. Lúcia, sente-se conosco. Você também é família. Quando Lúcia se juntou à mesa, Helena fez um anúncio que mudaria tudo. Tenho uma proposta para vocês 3. O projeto habitacional é apenas o começo. Quero criar uma fundação social e preciso de pessoas em quem confio para liderá-la. Ela olhou diretamente para Lúcia. Você será a diretora executiva. Depois, olhou para os filhos. E vocês, se continuarem provando que mudaram, poderão ser os coordenadores regionais. A proposta deixou todos sem palavras. Lúcia, especialmente, sentia-se sobrecarregada com a magnitude da responsabilidade que estava sendo oferecida. Dona Helena, ela disse com a voz trêmula, eu não sei se estou preparada para algo tão grande. Helena sorriu com a sabedoria de quem viveu muito. Minha querida, ninguém nunca está totalmente preparado para mudar o mundo. Mas algumas pessoas nascem com o coração certo para tentar. Naquela noite, quando todos foram para casa, Helena ficou sozinha no escritório, olhando pela janela para a cidade iluminada. Pela primeira vez em anos, sentia que sua vida tinha propósito novamente.
Mas ela não imaginava que os próximos desafios testariam não apenas sua capacidade de reconstruir relacionamentos, mas também sua força para enfrentar um passado que ainda guardava segredos capazes de abalar tudo o que havia construído até aqui. A primeira ameaça chegou numa manhã de segunda-feira, entregue por um homem de terno que se identificou apenas como representante legal. O envelope continha uma notificação judicial que fez Helena empalidecer instantaneamente. Ação de impugnação da sociedade empresarial por incompetência técnica e instabilidade mental da requerida Helena Monteiro. Ela leu em voz alta, com as mãos tremendo. Ricardo arrancou o documento de suas mãos e leu rapidamente. "Isso é absurdo", ele exclamou. "Quem tem autoridade para questionar sua competência?" Helena se sentou pesadamente em sua cadeira, e pela primeira vez, desde que voltara ao escritório, pareceu novamente a mulher frágil que Ricardo havia encontrado no banco da praça. "Eu sei exatamente quem está por trás disso", ela murmurou. "Mãe, o que está acontecendo?" Roberto perguntou, entrando apressadamente na sala após ouvir a comoção. Quando Helena mostrou a notificação, o rosto dele se transformou numa máscara de raiva. "É o Dr. Silveira, não é?" Helena assentiu lentamente. "Eduardo Silveira. Ele foi meu sócio na empresa original antes de vocês nascerem. Quando seu pai morreu, Eduardo queria tomar controle total dos negócios." Lúcia, que havia estado organizando documentos, se aproximou com uma preocupação genuína estampada no rosto. "Dona Helena, o que isso significa para nosso projeto?" A pergunta atingiu o coração da questão. Se Helena fosse considerada incompetente, toda a sociedade com Ricardo seria anulada, e o projeto habitacional seria cancelado. "Significa", disse uma voz familiar da porta, "que vocês vão descobrir o que acontece quando mexem com pessoas poderosas." Todos se viraram para ver Marcelo entrando na sala, mas havia algo diferente em sua expressão. Ele não parecia surpreso com a notificação. Parecia culpado. "Marcelo", Helena disse lentamente, "como você sabia sobre Eduardo Silveira?" O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Roberto olhou para o irmão com crescente desconfiança. "Marcelo, o que você fez?" A pergunta cortou o ar como uma lâmina. Marcelo baixou a cabeça antes de confessar. Eu procurei o Dr. Silveira na semana passada. Pensei que ele poderia nos ajudar a recuperar a empresa original mais rapidamente." A confissão atingiu todos como uma bomba. Lúcia sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. "Você fez o quê?" Roberto gritou, agarrando o irmão pela camisa. "Depois de tudo que nossa mãe passou, depois de todas as chances que ela nos deu, você a traiu novamente?" A dor nos olhos de Helena era insuportável de se ver. Ricardo teve que segurar Roberto para impedir que ele fizesse algo de que se arrependeria. "Eu não sabia que ele faria isso", Marcelo protestou desesperadamente. "Ele disse que apenas queria conversar com ela, resolver as diferenças do passado." Lúcia, que havia permanecido em silêncio, finalmente explodiu. "Você é igual aos outros que abandonaram Dona Helena quando ela precisava. Como pôde fazer isso com ela?" Helena se levantou lentamente com uma dignidade que cortou o coração de todos os presentes. "Marcelo", ela disse com uma voz que misturava decepção e tristeza profunda, "eu pensei que vocês tivessem aprendido. Pensei que finalmente entendiam o valor da lealdade." Suas próximas palavras deixaram todos em choque. "Você está demitido. Pegue suas coisas e vá embora." "Mãe, por favor", Marcelo implorou, caindo de joelhos. "Foi um erro terrível. Eu me arrependo. Por favor, me dê mais uma chance." Mas Helena havia se virado para a janela, incapaz de olhar para ele. Roberto, com lágrimas nos olhos, ajudou o irmão a se levantar. "Você destruiu tudo, Marcelo. Tudo." Quando Marcelo saiu do escritório, destruído e arrependido, o silêncio que permaneceu era pesado de emoção. Lúcia se aproximou de Helena e gentilmente tocou seu ombro. "Dona Helena, nós vamos superar isso. Não vamos deixar esse homem destruir tudo o que construímos." "Lúcia tem razão", Ricardo disse com determinação renovada. "Eduardo Silveira pode ter conexões e dinheiro, mas nós temos algo mais poderoso. Nós temos a verdade. E temos pessoas que acreditam em vocês duas." Ele olhou diretamente para Helena. "Vamos lutar contra isso com tudo que temos." Naquele momento, o telefone tocou.
Era Carla da recepção. Senhora Helena, tem uma multidão de repórteres lá embaixo. Parece que a notícia sobre a ação judicial vazou para a imprensa. A situação havia se tornado pública, transformando uma batalha legal em uma guerra de relações públicas. Helena respirou fundo e tomou uma decisão que surpreendeu a todos. Vamos descer e falar com eles. Não vou me esconder como uma criminosa. Ricardo tentou dissuadi-la. Helena, talvez seja melhor deixar os advogados lidarem com isso primeiro. Mas ela balançou a cabeça. Ricardo, passei 17 anos fugindo das consequências das ações dos outros. Não vou mais fugir. Quando os três desceram para enfrentar a imprensa, foram recebidos por uma multidão de câmeras e microfones. A primeira pergunta foi direta e cruel. Senhora Monteiro, é verdade que a senhora está mentalmente instável e não tem condições de dirigir uma empresa? Helena olhou diretamente para a câmera e respondeu com uma força que surpreendeu até mesmo a ela mesma. Eu passei anos vivendo na rua, ela disse, causando murmúrios na multidão. Perdi tudo por confiar nas pessoas erradas, mas nunca perdi minha sanidade mental ou minha capacidade de construir sonhos. O projeto que estamos desenvolvendo vai provar isso. Sua honestidade brutal deixou os repórteres momentaneamente sem palavras. Lúcia se adiantou e pegou o microfone. Eu sou Lúcia Santos e posso atestar a competência de Helena Monteiro. Ela não apenas salvou minha vida há 17 anos, mas está salvando a vida de centenas de famílias com nosso projeto habitacional. Sua voz tremia de emoção, mas sua convicção era inabalável. Roberto, que havia permanecido em silêncio, finalmente se pronunciou. Sou Roberto Monteiro, filho de Helena. Cometi erros terríveis no passado, mas posso garantir que minha mãe é a mulher mais competente e íntegra que conheço. Qualquer tentativa de questioná-la é simplesmente inveja e mesquinhez. A coletiva improvisada terminou com algo inesperado. Pessoas na rua começaram a aplaudir. Transeuntes que haviam parado para assistir mostravam apoio espontâneo a Helena. Uma senhora idosa gritou. Nós acreditamos na senhora, Helena. Um jovem acrescentou. Vocês estão fazendo história. Quando voltaram ao escritório, Helena estava exausta, mas determinada. Agora é guerra, ela disse para Ricardo e Lúcia. Eduardo Silveira quer me destruir porque sabe que nosso projeto vai expor a ganância dele. Mas ele subestimou uma coisa. Desta vez, eu não estou sozinha. 3 meses após a coletiva de imprensa que mudou tudo, o tribunal estava lotado para o julgamento final da ação movida por Eduardo Silveira. Helena caminhava pelos corredores do fórum com uma serenidade que impressionava a todos. Ao seu lado, Lúcia carregava uma pasta com documentos que iriam mudar o rumo de tudo, e Ricardo segurava a mão de ambas, formando uma corrente humana de apoio mútuo. Senhora Helena, disse o advogado de defesa, Dr. Mendes, temos todas as provas necessárias para desmascarar Silveira, mas a senhora tem certeza de que quer fazer isso desta forma? Helena assentiu firmemente. Doutor, passei 17 anos fugindo da verdade. Hoje, ela finalmente será revelada. Quando entraram no tribunal, Helena ficou emocionada ao ver as galerias completamente lotadas. Centenas de pessoas haviam comparecido para apoiá-la. Moradores do projeto habitacional que estava sendo construído, funcionários antigos da construtora, famílias que ela havia ajudado ao longo dos anos, e até mesmo desconhecidos que haviam se sensibilizado com sua história através da mídia. Eduardo Silveira estava sentado na mesa da acusação, um homem de 60 anos, impecavelmente vestido, exudando a arrogância de quem sempre conseguiu tudo através do poder e da intimidação. Quando viu Helena entrar, seu olhar se encheu de desprezo, mas ela não desviou os olhos nem por um segundo. A primeira surpresa veio quando o juiz anunciou. Antes de iniciarmos, há uma pessoa que gostaria de prestar depoimento espontaneamente. A porta do tribunal se abriu, e para choque de todos, Marcelo entrou, visivelmente nervoso, mas determinado. Helena sentiu o coração acelerar. Ela não havia falado com o filho desde que o demitira. Meritíssimo, Marcelo disse com a voz trêmula. Eu preciso confessar algo que pode mudar completamente este julgamento. Ele olhou diretamente para Eduardo Silveira. Este homem me procurou não na semana passada, como eu disse inicialmente, mas há 3 meses. Ele me ofereceu dinheiro para sabotar o projeto da minha mãe desde dentro da empresa.
O tribunal explodiu em murmúrios. Helena cobriu a boca com as mãos, chocada com a revelação. Marcelo continuou, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu quase aceitei a proposta porque estava com raiva da minha mãe. Mas quando vi a forma como Lúcia a defendia, como ela lutava por pessoas que nem conhecia, entendi que eu estava sendo usado para destruir a última chance da minha família se reconciliar. Eduardo Silveira se levantou furiosamente. Isso é mentira. Este rapaz está claramente perturbado. Mas Marcelo tirou do bolso um gravador digital. Eu gravei nossa última conversa, Sr. Silveira. O senhor quer que eu reproduza aqui a parte onde oferece R$50 mil para eu falsificar documentos? O silêncio no tribunal era absoluto. O juiz ordenou que a gravação fosse reproduzida, e a voz clara de Eduardo Silveira encheu o ambiente. Marcelo, 50 mil para você descobrir irregularidades nos documentos da sociedade. Helena sempre foi instável. Agora podemos provar isso legalmente. A revelação foi devastadora. Helena olhou para Marcelo com uma mistura de orgulho e perdão que tocou profundamente todos os presentes. Roberto, que estava na plateia, se levantou e aplaudiu o irmão, sendo seguido por toda a galeria em uma ovação emocionante. Mas a verdadeira bomba veio quando o advogado de Helena apresentou documentos que haviam sido descobertos durante a investigação. Meritíssimo, Dr. Mendes disse. Descobrimos que o Sr. Eduardo Silveira foi o verdadeiro responsável pela queda da construtora Monteiro Filhos. Ele forjou dívidas, subornou auditores e manipulou os filhos de Helena para tirá-la da empresa. Os documentos mostravam uma conspiração que durava décadas. Eduardo havia planejado sistematicamente destruir Helena para ficar com todos os contratos governamentais da construtora. Ele sabia, continuou o advogado, que Helena descobriria suas irregularidades mais cedo ou mais tarde. Então decidiu eliminá-la primeiro. Eduardo Silveira tentou se defender, mas as evidências eram esmagadoras. Transferências bancárias suspeitas, e-mails comprometedores, testemunhas que finalmente tiveram coragem de falar. Tudo apontava para uma conspiração criminosa que havia custado décadas da vida de Helena. O juiz, visivelmente emocionado com a magnitude da injustiça revelada, declarou: este tribunal não apenas rejeita a ação de incompetência contra a senhora Helena Monteiro, como também determina a abertura de inquérito criminal contra Eduardo Silveira por formação de quadrilha, falsificação de documentos e fraude empresarial. Quando Helena saiu do tribunal, foi recebida por uma multidão de apoiadores que haviam acompanhado o julgamento pela televisão. Câmeras de todo o país registraram o momento em que ela abraçou Marcelo, perdoando publicamente o filho que havia quase a traído novamente. Marcelo, ela disse com lágrimas nos olhos, você escolheu a verdade quando poderia ter escolhido o dinheiro fácil. Isso me mostra que você realmente mudou. O abraço entre mãe e filho emocionou milhões de telespectadores em todo o país. 6 meses depois, a inauguração do complexo habitacional Esperança Helena Monteiro foi um evento nacional. 500 famílias receberam suas chaves naquele dia. Mas a cerimônia se tornou muito mais do que uma simples entrega de casas. Tornou-se um símbolo de redenção e segunda chances. Lúcia, agora oficialmente diretora executiva da fundação social criada por Helena, foi a primeira a discursar. Há 1 ano, eu era apenas uma empregada doméstica que levava café para uma idosa num banco de praça. Hoje sou responsável por um projeto que transformou a vida de milhares de pessoas. Isso só foi possível porque uma mulher extraordinária me ensinou que gratidão não é apenas um sentimento, é uma força transformadora. Helena subiu ao palco para fazer seu discurso final, mas antes de falar, ela fez algo que surpreendeu a todos. Chamou ao palco a primeira moradora a receber as chaves, uma jovem mãe de 15 anos, grávida, que havia sido expulsa de casa pela família. Esta é Amanda, Helena disse ao microfone. Ela tem a mesma idade que Lúcia tinha quando eu a encontrei na rua. E assim como fiz com Lúcia, vou oferecer a Amanda não apenas uma casa, mas uma oportunidade de reconstruir sua vida com dignidade. O simbolismo do momento emocionou profundamente toda a plateia. Helena olhou para a multidão e disse as palavras que se tornariam virais nas redes sociais. Eu perdi tudo uma vez porque confiei nas pessoas erradas. Mas aprendi que perder tudo às vezes é necessário para descobrirmos quem realmente somos.
Não somos definidos pelas vezes que caímos, mas pelas vezes que nos levantamos para ajudar outros a se levantarem também. Roberto e Marcelo, agora oficialmente coordenadores regionais da Fundação, se juntaram à mãe no palco. Nossa mãe nos ensinou, Roberto disse ao microfone, que família não é apenas quem compartilha nosso sangue, mas quem compartilha nossos valores e nossa missão de fazer o bem. Quando a cerimônia terminou, Helena, Lúcia e Ricardo voltaram uma última vez ao banco da praça onde tudo havia começado. A placa Banco da Esperança agora estava acompanhada de centenas de mensagens deixadas por pessoas de todo o país que haviam se inspirado na história delas. Vocês sabem, Helena disse, observando o movimento da praça. O mais incrível de tudo isso não é termos construído casas ou criado empregos. É termos provado que bondade genuína ainda existe e que ela é contagiosa. Uma criança pequena se aproximou timidamente do grupo, carregando uma flor que havia colhido no jardim da praça. Para a senhora que ajuda as pessoas, ela disse, entregando a flor para Helena. Naquele momento, os três compreenderam que haviam criado algo imortal. Um legado de amor e esperança que continuaria se espalhando muito além de suas próprias vidas. Lúcia sorriu e disse, quem diria que uma simples xícara de café poderia mudar tantas vidas? Ricardo acrescentou, não foi o café, Lúcia, foi o amor que você colocou nele. Helena abraçou os dois e concluiu, e esse amor continuará se multiplicando por gerações, porque plantamos sementes de bondade que nunca param de crescer. Enquanto o sol se punha naquela tarde histórica, os três permaneceram na praça, observando famílias inteiras visitando o Banco da Esperança, tirando fotos e deixando suas próprias mensagens de gratidão. A história que havia começado com uma empregada levando café para uma idosa havia se transformado em um movimento nacional de solidariedade. Anos depois, quando jornalistas perguntavam a Helena qual era o segredo de sua extraordinária recuperação, ela sempre dava a mesma resposta. Não existe segredo. Existe apenas uma verdade simples. Quando tratamos as pessoas com amor incondicional, esse amor volta para nós multiplicado de formas que jamais imaginamos. A gratidão verdadeira não é apenas um sentimento. É uma força capaz de mover montanhas e transformar o mundo.